Sabe, geralmente quando a gente pensa numa linha de produção industrial, a primeira imagem que vem à mente é logo aquela ideia de um controle absoluto. Uhum, é verdade. Aquele ambiente totalmente previsível, né? Exato. Um galpão fechado, com paredes grossas, a temperatura ali perfeitamente regulada no ar-condicionado. Máquinas pesadas ligadas na tomada, operando num ritmo constante. Isso. E o operador fica ali decidindo exatamente a velocidade da esteira. É uma imagem reconfortante, de certa forma, porque passa essa ideia de que a gente tem tudo sob o nosso domínio. É, um ambiente onde as variáveis são, tipo, isoladas o máximo possível. Quer dizer, se chove ou faz sol lá fora, a fábrica continua montando carros ou eletrônicos sem mudar nada. Mas aí, quando a gente olha para a base de absolutamente tudo que mantém a humanidade viva, a perspectiva muda totalmente. Olhando de onde vem cada prato de comida que chega à mesa das pessoas, a gente percebe que a agricultura é, na essência dela, uma gigantesca fábrica sem teto. Nossa, essa definição é perfeita. É uma linha de produção monumental, mas totalmente a céu aberto. Completamente nua e à mercê da fúnia, sabe? Da variação e da imprevisibilidade da atmosfera. Chega a ser uma incerteza assustadora. É a definição clássica de vulnerabilidade exposta. E, bom, o nosso foco hoje, para quem nos acompanha nesta análise aprofundada, é justamente desmontar as engrenagens dessa fábrica. Vamos desvendar isso. A missão de hoje é mergulhar nos fundamentos da agrometeorologia para entender a física e a biologia que mantêm a humanidade alimentada contra todas as probabilidades. Exatamente. E a nossa bússola, a fonte absoluta para esse mergulho de hoje, é o capítulo 1 do livro Agrometeorologia, Fundamentos e Aplicações Práticas. Que é uma obra fantástica, escrita pelo Antônio Roberto Pereira, Luiz Roberto Angelotti e o Paulo César Centelhas. Com certeza. E olha, para entender as regras dessa fábrica gigante, a gente precisa primeiro dominar a linguagem de quem estuda o céu. Isso é o alicerce de tudo. Porque se fala muito em tempo e clima por aí como se fossem, tipo, a mesma coisa. Mas os autores deixam claro que existe uma fronteira física e matemática muito bem definida aí. Uma fronteira que, na verdade, dita absolutamente todo o planejamento agrícola. A atmosfera, ela não é um teto estático lá em cima. Não mesmo. Ela é um sistema puramente dinâmico, é gerada pela variação espacial de forças, de pressão, de temperatura, e a gente precisa olhar para essa movimentação com duas lentes completamente diferentes, sabe? Certo. Vamos detalhar essas lentes, então. A primeira lente é a meteorologia. Ela trabalha com o tempo com T maiúsculo, digamos assim. É a condição instantânea, a física pura acontecendo no agora. É tipo aquela previsão operacional diária do jornal, né? Vai chover à tarde, vai ventar forte amanhã. Isso mesmo. E às vezes a gente tem aquela sensação de que o ar tá parado. Sabe aquele dia abafado que não mexe uma folha? Nossa, demais. Pois é, mas aquilo ali é só um equilíbrio dinâmico temporário das forças locais. O tempo é extremamente volátil. E a segunda lente? A segunda lente é a climatologia. Ela já trabalha com o clima, que é a descrição estatística e matemática dessa movimentação, mas ao longo de décadas. Valores médios avaliados durante um longo período, geralmente uns 30 anos ou mais. A climatologia não quer saber se vai chover no próximo domingo. Ela descreve o ritmo anual que é mais provável de acontecer numa região específica. Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia ligada ao comportamento humano, para tentar materializar a ideia para quem está ouvindo. Ah, me conta. O clima seria tipo a personalidade profunda e estável de uma pessoa. Aquilo que se construiu ao longo de anos. Uma pessoa calma, previsível, sabe? Faz sentido. Já o tempo meteorológico seria o humor exato dessa pessoa num dia específico. Porque uma pessoa com uma personalidade super tranquila pode ter um dia de péssimo humor e explodir de raiva do nada. O que é fascinante aqui é que essa analogia se traduz perfeitamente para a tomada de decisão no campo. Essa personalidade duradoura, que é o clima, é o que indica qual atividade agrícola é realmente viável e sustentável a longo prazo no local. É como se o clima desse o alvará de funcionamento da fábrica. Exatamente. Ele diz assim: nesta região, olhando o histórico de 30 anos, o padrão mostra que é possível plantar café com sucesso. Certo. Mas aí entra o humor diário, né? Sim, o tempo meteorológico.
Ele é que determina o nível real de produtividade daquela safra específica e dita as táticas de sobrevivência do dia a dia. Ou seja, o operacional puro. Isso. É a meteorologia que vai dizer para o produtor se ele deve aplicar um defensivo contra pragas hoje à tarde ou se é melhor esperar, porque, pensa bem, se ele aplicar hoje e o humor da atmosfera mudar, trazendo uma chuva torrencial que não estava prevista, Ele perde tudo. perde tudo, o produto químico é lavado para o solo, ele perde dinheiro e, de quebra, ainda contamina o lençol freático. Caramba. Agora, me tira uma dúvida. Se a atmosfera, com toda essa personalidade e humores, dita as regras do jogo, onde é que ocorre o embate físico de verdade? Onde é a linha de frente dessa batalha entre o clima e a vida? Bom, a agrometeorologia divide isso em dois mundos que são totalmente integrados. O ambiente, que é o meio abiótico. Abiótico quer dizer sem vida, certo? Isso, sem vida. É tudo aquilo que envolve e faz pressão sobre o que está vivo. A atmosfera, o solo e a água. Entendi. E do outro lado, a gente tem o sistema, que é o meio biótico. Aí entram as plantas, os animais, os micro-organismos. O planeta Terra inteiro atua como uma fábrica autossuficiente colossal. O Sol é quem fornece a energia bruta diária de forma implacável. E as plantas operam como as máquinas dessa fábrica. Fotossíntese para transformar essa radiação pura em massa, em alimento para gente. E é por isso que, quanto mais a gente se aproxima da linha do equador terrestre, onde esse bombardeio de energia solar é mais direto e constante, maior é a biodiversidade, né? Porque a oferta energética perto do Equador permite sustentar uma teia alimentar muito mais densa, mais complexa. Mas olha só, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque tem uma contradição lógica nisso, se a gente pensar em termodinâmica básica. Como assim? A gente tem essa quantidade colossal de energia solar bombardeando a superfície da Terra sem parar, umas 12 horas por dia. Diante de todo esse bombardeio de radiação, a superfície não deveria, se transformar num forno inabitável? É uma ótima pergunta. Como é que a planta, que está ali presa no solo sem poder correr para uma sombra, sobrevive a essa carga toda de calor sem literalmente cozinhar de dentro para fora? Olha, essa é talvez a engrenagem mais fascinante de toda essa engenharia natural que o livro traz. E a resposta está num elemento que faz a ponte entre aquele ambiente abiótico e o sistema biótico. Que é a água. A água. Ela atua como um termorregulador planetário de proporções épicas. E sabe por quê? Simplesmente porque ela é a única substância na Terra que transita naturalmente entre as fases sólida, líquida e gasosa nas temperaturas normais do nosso ambiente. Funciona como um gigantesco sistema de resfriamento. Muito mais eficiente que qualquer sistema mecânico que a gente pudesse inventar. Quando tem água em abundância no ambiente, cerca de 3/4, ou seja, impressionante, 75% de toda a energia solar que chega à superfície... Nossa, é muita coisa. É absurdo. Essa energia toda é sequestrada por um processo invisível. Ela é consumida para promover a mudança da fase líquida da água para a fase gasosa. É isso que a física chama de calor latente de evaporação. Ah, então quer dizer que em vez dessa energia solar aquecer o ar e a Terra diretamente, ela é gasta quebrando as pontes entre as moléculas da água líquida para transformar isso em vapor. Perfeito. A energia é literalmente engolida por esse processo. E a consequência disso para a vida é vital. Porque não vira calor. Exato. Ao ser consumida na evaporação e na transpiração das plantas, essa energia é impedida de se transformar no calor sensível. O calor sensível é a temperatura térmica real, aquela que nós e as plantas sentimos na pele e que o termômetro mede. Isso explica muita coisa. É por isso que, se a gente caminhar dentro de uma floresta úmida, sob um sol de 35 graus, o ambiente lá dentro é super fresco. A água está ali, transpirando das folhas o tempo todo, absorvendo esse choque energético do sol. Mas aí se a gente caminhar num asfalto seco, sob o mesmo sol de 35 graus, o asfalto queima a sola do sapato, o ar fica até tremeluzindo de tanto calor. Porque não tem água nenhuma para evaporar ali. Então, absolutamente toda a radiação vira calor sensível. Fascinante. Mas aí a gente tem um problema, né? A gente falou de como a floresta lida com o calor através dessa transpiração.
Só que uma lavoura de soja ou um pomar de maçãs comercial não é uma floresta natural. Nem de longe. O que acontece quando o ser humano tenta forçar essa engenharia natural a trabalhar numa escala industrial? Porque a gente pega um sistema que era hiperdiverso e transforma em algo totalmente artificial. E é aí que entra o conceito crítico. A agricultura, segundo os autores, é um sistema tecnológico de extrema vulnerabilidade, justamente por causa da sua característica principal, que é a homogeneidade. Uma população homogênea. Eu sempre uso uma analogia aqui. Eu imagino a agricultura comercial moderna como a criação de um exército de clones. É bem isso mesmo. A gente domestica algumas poucas espécies e cobre milhões de hectares com plantas que têm exatamente a mesma genética e a mesma idade. Nós criamos uma população onde cada soldado desse exército tem exatamente a mesma fraqueza. Se um sofre, todos sofrem. Se uma floresta sofre com uma seca, tudo bem, algumas espécies morrem, mas outras com raízes mais profundas sobrevivem. Mas no nosso exército de clones, todos têm a mesma suscetibilidade. Se um único clone sofre com o clima, o exército inteiro entra em colapso simultaneamente. Essa imagem ilustra muito bem o alto risco da monocultura. O ritmo da disponibilidade de energia e água no ambiente é que determina se esse exército de clones avança ou se ele tomba no campo. E tem um detalhe super importante aí. Qual? Essas plantas não crescem simplesmente porque está sol ou porque choveu. Elas são máquinas biológicas travadas por gatilhos meteorológicos e astronômicos extremamente exatos. O desenvolvimento delas é governado por relógios biológicos rígidos. Certo, e como esses gatilhos funcionam na prática? Porque não é só jogar água na terra e ficar esperando crescer, né? Longe disso. Vamos pegar um conceito técnico vital abordado pelos autores, que são os graus-dia. Graus-dia. Isso. Não basta que o dia seja quente. O grau-dia é um índice bioclimático que mede matematicamente quantos graus de temperatura ocorreram durante um dia que efetivamente contribuíram de forma positiva para o metabolismo da planta. Entendi. Cada espécie tem uma temperatura base, certo? Uma mínima e uma máxima. Exatamente. Se tiver frio demais abaixo da base mínima dela, a planta simplesmente para de crescer. E se tiver quente demais, acima do limite máximo, ela também trava tudo para tentar se proteger. É como se a planta tivesse um cofrinho metabólico. Ela só consegue depositar as moedas de energia daquele dia se a temperatura ficar dentro daquela janela perfeita de conforto dela. É uma ótima forma de visualizar. E aí, se ela precisa acumular, digamos, uns 1000 graus-dia para poder florir, e faz uma semana de frio intenso, o cofrinho não recebe nenhum depósito. O ciclo da lavoura inteira atrasa. E com isso, o agricultor perde a janela ideal de colheita, que pode ser um desastre financeiro. Mas além da temperatura para o calor, existe um segundo gatilho que opera na direção oposta, que são as horas de frio. Horas de frio? Como assim? Sobreviverem ao inverno rigoroso lá das regiões de origem delas, a evolução ensinou um truque. Elas entram em repouso absoluto no outono e derrubam todas as folhas. Ficam dormentes. Exato. Só que, para que as gemas dessa planta quebrem essa dormência e ela volte a crescer vigorosa na primavera, ela exige um número mínimo matemático de horas abaixo de uma certa temperatura durante o inverno. Uma cota de frio que ela precisa bater. Geralmente abaixo de 7 graus Celsius. Nossa! E o que acontece se um agricultor, não sei, resolve plantar maçã num lugar onde o inverno é super ameno? Ou se calhar descer um ano atipicamente quente? A planta acorda completamente confusa. Como ela não acumulou as tais horas de frio necessárias, o relógio biológico interno dela diz que o inverno ainda não acabou, mas o calor do ambiente ao redor diz que já é primavera. Dá um curto-circuito nela. Total. A consequência prática é que ela brota de forma totalmente irregular. As flores acabam abortando, o gasto de energia interna da planta é imenso e a produtividade comercial despenca a quase zero. É impressionante como elas são precisas. E ainda tem a restrição da luz, né? O fotoperíodo que o livro menciona, que dita as regras independente de estar frio ou calor. Isso, o fotoperíodo é crucial.
Ele é basicamente o número máximo de horas de brilho solar em um dia, e isso é determinado pela latitude do lugar e pela época do ano. Para muitas espécies, esse é o gatilho final. O gatilho para a fase reprodutiva, né? Isso. A planta só inicia sua fase de reprodução, ou seja, ela só começa a gerar a flor e depois o grão que a gente vai comer, quando a duração do dia atinge um valor crítico exato para ela. Caramba! Então não importa se o solo está maravilhosamente encharcado de água, não importa se fez um calor perfeito para os graus-dia, se as horas de luz no relógio astronômico lá no céu não baterem exatamente com a exigência genética daquele clone, a fábrica para. É uma coreografia invisível, matemática e implacável. E olha que a gente está falando só do nosso exército de plantas tentando crescer em paz. Mas esse exército não está sozinho lá no campo, de jeito nenhum. Não tem muita companhia indesejada. Existem ameaças microscópicas rondando essa fábrica a céu aberto o tempo todo, só esperando, aproveitando cada variação do clima. E se conectarmos isso ao panorama geral, quando olhamos para os fitopatógenos, principalmente os fungos que causam as grandes doenças agrícolas e os maiores prejuízos, a dependência que eles têm da meteorologia é ainda mais assustadora. Como assim? Pensa bem, um fungo não tem um sistema radicular para ir buscar água lá no fundo da terra como uma planta faz. É verdade, eles são super minúsculos. Então eles dependem de uma carona da atmosfera. Dependem 100%. Fases cruciais da vida de um fungo, tipo a dispersão e a germinação dos esporos, ocorrem totalmente fora da planta hospedeira. Elas acontecem no ambiente abiótico puro. No ar livre? Isso. Para um único esporo germinar e conseguir penetrar na folha de uma lavoura de soja, por exemplo, ele precisa de uma combinação cirúrgica entre uma temperatura específica e uma duração exata do molhamento foliar. Molhamento foliar, você diz a chuva. Não só a chuva. E esse é o perigo. Muitas vezes, um simples orvalho da madrugada, se ele demorar muitas horas para secar de manhã, já vira a piscina perfeita para esse esporo germinar. Nossa! Mas e como esse esporo chega lá na planta em primeiro lugar? Porque ele não voa por conta própria. O vento deve entrar como o grande vilão dessa história aí. O vento é o grande agente de dispersão, sem dúvida. Ele é capaz de carregar nuvens invisíveis de esporos por dezenas, centenas de quilômetros. Mas além do transporte, o vento faz algo ainda mais perigoso num nível microscópico. O que ele faz? O atrito contínuo do vento, sabe? Aquela força chicoteando uma folha contra outra, ou levantando partículas de poeira e areia contra a lavoura. Isso causa microlesões físicas na cutícula da planta. É como se o vento literalmente lixasse a pele da planta. Exatamente isso. Ele funciona como uma lixa. Ele abre feridas invisíveis a olho nu. Ele basicamente arromba as portas da fortaleza. Aí, aquele esporo do fungo que já foi trazido de carona pelo próprio vento cai exatamente nessas feridas abertas, encontra o orvalho matinal e infecta o clone. E como a gente falou, como é um exército de clones, se as condições da atmosfera se mantiverem favoráveis para esse fungo, em poucos dias, aquela doença se espalha por milhares de hectares, destruindo tudo, porque todas as plantas ali são geneticamente idênticas e igualmente suscetíveis. é desesperador. E essa vulnerabilidade atmosférica extrema que o livro explora não se limita só à agricultura vegetal, né? A gente também cria exércitos de clones na pecuária. Com certeza. Gado de corte, vacas leiteiras, ovinos, eles também estão nessa fábrica sem teto. E a produtividade animal é brutalmente impactada. Os fatores meteorológicos agem como estressores exógenos severos. Imagina uma vaca leiteira que tem um metabolismo superacelerado. Certo. Quando ela é submetida a um calor extremo no pasto, sem nenhuma sombra e sem vento para ajudar a dissipar esse calor, o organismo dela entra em modo de emergência. O que acontece dentro dela? Toda aquela energia metabólica preciosa que seria direcionada para produzir o leite é imediatamente desviada para tentar resfriar o próprio corpo, para ela não morrer. A produção de leite cai no mesmo dia drasticamente. E no gado de corte? O estresse térmico afeta diretamente o ganho de peso diário, o boi para de comer, e afeta até a eficiência reprodutiva do rebanho, interferindo na fertilidade e no tempo de gestação das matrizes. É um efeito cascata. Bom, recapitulando a magnitude do nosso problema aqui.
A gente depende para sobreviver de uma atividade que opera através de populações artificiais, homogeneizadas, engessadas por relógios biológicos super rígidos, de graus-dia e horas de frio. Exato. Plantas que tentam sobreviver sob o sol usando a água como um escudo termodinâmico gigante, enquanto são atacadas o tempo todo por fungos que surfam no orvalho e nas feridas abertas pelo vento. É um cenário de guerra, né? Demais. Honestamente, a sensação que dá ouvindo tudo isso é de que o produtor rural joga uma roleta russa com a natureza a cada safra. A minha pergunta é: como é que não perdemos essa aposta todos os anos? Como é que a humanidade não morre de fome? A gente não perde porque nós aplicamos a ciência para mitigar esse caos. E isso levanta uma questão importante sobre o verdadeiro papel da agrometeorologia. Ela não serve apenas para ficar medindo a chuva e documentando passivamente a destruição. Então qual é o objetivo de fato? O objetivo primordial, que os autores embasam lindamente na literatura como a premissa de Smith, de 1975, é colocar o conhecimento da meteorologia inteiramente a serviço do uso racional da Terra. Tentar prever os golpes. Sim, o foco é duplo. Maximizar a produção de alimentos, claro, mas principalmente evitar o abuso irreversível dos recursos naturais. A ciência trabalha para prever, para então o agricultor desviar dos golpes mais duros da natureza. Golpes como secas catastróficas, veranicos no meio da florada, geadas, granizo. Exatamente. Mas olha, vamos ser bem realistas por um momento aqui. O mercado financeiro muitas vezes atropela essa lógica preventiva de forma brutal, não é? Ah, com certeza. É um conflito constante. Porque imagina que o preço de uma determinada commodity, digamos que o trigo triplique no mercado internacional. A tentação para um agricultor ignorar todos os avisos climáticos e plantar esse trigo numa região de altíssimo risco, só porque a terra ali é mais barata, é gigantesca. A ganância fala alto. É natural do mercado. Como a ciência lida com essa ganância humana na prática? A ciência lida com isso amarrando a informação climática ao bolso do produtor. E ela faz isso através das camadas de zoneamento agrícola, que no fim das contas é o que governa a liberação do crédito bancário e do seguro rural. Ah, então se o produtor for movido só pela ganância e ignorar a ciência, ele fica sem seguro. Fica sem rede de proteção financeira nenhuma. Se a roleta russa apontar para ele e ele perder a safra, o banco não cobre. O livro destrincha esse planejamento estratégico em 3 escudos, que são 3 etapas progressivas de zoneamento. Vamos desmontar essas 3 etapas então, porque é aqui que a teoria vira sobrevivência econômica na prática. A primeira barreira de defesa que ele cita é o zoneamento agroclimático. Isso. Esse é o filtro inicial, mais amplo, baseado apenas na climatologia que a gente definiu lá no começo. Ele olha para os 30 anos de dados meteorológicos de um município e cruza com a exigência genética daquela planta. Faz o match. Sim. Ele pergunta, historicamente, chove o suficiente aqui? A temperatura média atende aos graus-dias que esse clone precisa para produzir? Se o clima histórico não tem aptidão, a cultura já é reprovada ali mesmo. Não importa se o preço do mercado está nas alturas. A física pura não vai deixar a planta produzir o suficiente para pagar a conta. Exato. Mas como você sabe, só o clima perfeito caindo do céu não garante a colheita se o chão for, uma rocha impenetrável. E aí nós entramos no segundo filtro. O zoneamento agroecológico. Perfeito. Aqui, os pesquisadores pegam aquele mapa climático que já foi aprovado e adicionam uma nova camada de dificuldade, a aptidão edáfica, ou seja, as condições físicas e químicas dos solos daquela região. Onde a raiz vai ficar. Exato. Qual é a profundidade desse solo? Ele retém água para o tempo de seca ou ele drena a água rápido demais? Qual é o nível de acidez natural? Porque uma área pode até ter chuvas perfeitas no histórico, né? Mas se o solo for raso demais para abrigar as raízes daquela cultura específica, o risco de tombamento com vento ou de estresse hídrico é alto demais. Então o local é reprovado pelo solo. E aí a gente chega no terceiro e último filtro do planejamento. Que é o que consolida tudo no mundo real. O zoneamento agrícola. O zoneamento agrícola é realmente o ápice do planejamento racional de longo prazo. Ele pega as áreas que já passaram nos testes rigorosos do clima e do solo e as submete à realidade socioeconômica. Como assim realidade socioeconômica? Pensa bem,
Adianta você produzir uma montanha de tomates perfeitos no meio do nada, se a região não tem estradas asfaltadas para escoar essa safra rapidamente antes que o tomate apodreça no caminhão? Nossa, faz todo sentido. Ou se a cultura exige secagem e não tem silos para armazenar os grãos na região? Exato, a mão de obra qualificada disponível, tem assistência técnica por perto se der algum problema. Somente quando clima, solo e economia alinham um sinal verde simultâneo, aí sim o agricultor tem uma base sólida para iniciar o plantio. É um quebra-cabeça muito complexo. Mas olha, esse zoneamento todo que a gente está falando é feito antes mesmo da primeira semente tocar a terra. Ele é a macroestratégia, a visão de cima. Sim, é o planejamento de longo prazo. E depois? Depois que o exército de clones já está no campo, crescendo, exposto aos ventos e aos fungos, o zoneamento de 30 anos não vai avisar o produtor se vai dar uma geada na terça-feira da semana que vem, né? Ah, claro que não. E é aí que nós saímos da estratégia de longo prazo e entramos na tática de trincheira, do combate diário, que os autores chamam de agrometeorologia operacional. A tática diária. O que isso significa no campo? É o acompanhamento incessante. É cruzar a meteorologia diária, o humor instantâneo da atmosfera, com o estágio fenológico exato, o desenvolvimento diário da planta no campo. É tipo a inteligência militar da fazenda que avisa: olha, não ligue os pivôs de irrigação hoje à tarde, porque a umidade do ar já está altíssima e a previsão mostra chuva para a madrugada. Exatamente esse o nível de precisão. Porque se ele irrigar naquele momento, ele vai criar piscina com um molhamento foliar perfeito para aquele fungo microscópico germinar e destruir tudo. É o uso cirúrgico da informação diária, para reduzir os impactos ambientais desenfreados, evitar o desperdício de água e de agrotóxicos e maximizar o desempenho econômico de quem está produzindo. É a harmonia possível entre a previsão meteorológica e o lucro sustentável. Incrível. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, entender essa mecânica muda completamente a percepção, sabe? Quando a gente olha para aquele prato de comida que está na nossa frente no almoço. Não dá mais para ver um simples prato de feijão do mesmo jeito. Não dá. Aquele alimento simples carrega o peso invisível de uma engenharia absurda, um balanço termodinâmico planetário, onde a água atua resfriando a terra, alinhado a relógios biológicos milimétricos nas plantas, e tudo isso blindado por uma rede de inteligência climática de décadas para proteger a fragilidade das nossas monoculturas artificiais. No fim, é o triunfo contínuo do nosso planejamento e do nosso conhecimento científico contra a aleatoriedade e o caos do sistema atmosférico. E, considerando toda essa profundidade técnica que a gente destrinchou hoje, baseada no capítulo 1 da obra, que pensamento final provocativo a gente pode deixar para quem está acompanhando levar consigo? Olha, tem uma reflexão que é, no mínimo, inquietante quando a gente compreende de verdade o tamanho da nossa dependência dessa fábrica. Manda. Como nós vimos, o livro demonstra de forma exaustiva que absolutamente toda a segurança alimentar global, todas as apostas de bilhões no plantio e os rigorosos zoneamentos agrícolas foram cimentados sobre a premissa de um clima histórico estável. Sim, as famosas normais climatológicas de longo período. Exato. Tudo na agrometeorologia se baseia na crença matemática de que o passado é um bom conselheiro para o futuro, de que o padrão das últimas décadas vai se manter. Mas E se as engrenagens históricas começarem a sair do eixo rapidamente, como já estamos vendo os primeiros sinais? Nossa, é verdade. Se as nossas lavouras são compostas por aqueles clones homogêneos que respondem matematicamente a gatilhos exatos e inflexíveis de graus, dias e horas de frio, o que acontece com a nossa fábrica a céu aberto se a fundação térmica e hídrica do clima regional mudar? E mudar numa velocidade muito mais rápida do que a capacidade genética de adaptação dessas culturas. Exatamente. Se a velocidade da mudança ambiental ultrapassar a velocidade do nosso melhoramento genético. De repente, aquela analogia da fábrica sem teto ganha contornos muito mais assustadores e urgentes. Se as regras básicas da física do ambiente mudam no meio da linha de montagem, e pior, se os fungos e as pragas se adaptarem rapidamente a esse novo calor, o jogo entra num nível de dificuldade sem precedentes para a sobrevivência humana. É um cenário de roleta russa com cada vez mais balas no tambor, né? Sem dúvida.
Fica aí esse imenso e fascinante ponto de interrogação para cada pessoa que nos ouve mastigar e refletir junto com a próxima refeição. Agradecemos imensamente a companhia de quem mergulhou nessa investigação técnica conosco hoje. Foi um prazer enorme destrinchar tudo isso. Continuem questionando como o mundo ao seu redor realmente funciona e até a nossa próxima análise aprofundada.